Sejam muito bem-vindos ao Conexão. Grande polêmica. Qual, Léo? Não combinou? Sejam muito bem-vindos ao Conexão E-Commerce. Aqui você fica sabendo as principais notícias que impactam o mundo do seu negócio, além de impactar, obviamente, o seu bolso. Fica ligado e roda a vinheta. Pessoal, vocês devem se lembrar, conforme eu disse, cenário na bagunça. Tá aqui um vidro grande da Leão e Carvalho, que faz parte aqui do Conexão E-Commerce, que estamos aqui em obras, então tem vidro para cá. A gente, assim, tentou manter o mais organizadinho possível, gente. Que se a gente fizesse um giro aqui 360 graus, vocês iam ver tapume ali, né, Léo? As coisas meio... Às vezes eu vou dar uma tossidinha por conta de poeira. Tal, obra... Aí, ó. Foi por querer ou foi sem querer? Essa foi por querer. Ah, tá. Obra a todo vapor, mas se Deus quiser, ainda no mês que vem não. Mas em junho talvez a gente já 100% de casa nova, com tudo certinho. Se Deus quiser. Junho ou julho, né? Mas mês que vem a gente provavelmente vai gravar da outra sala. De outro ambiente. Não vai ser o nosso cenário definitivo. Não será o definitivo. Mas bom, pessoal, primeiramente só esse breve recadinho e agora vamos lá, vamos de notícia. Sempre que surgem notícias que trazem novos marketplaces e tal, nosso coração fica quentinho, né, Léo? Foi assim com a Temu chegou. Minha mãe já comprou várias vezes a Temu. Eu não sei se a mãe de vocês já fez isso também. Mas tá baratinho, todo mundo gosta, aquela coisa toda. E vamos ter mais um. Esse daqui, meu amigo, ele é amarelinho, mas não é o Mercado Livre. É o Correios. Correios anuncia que também terá o seu marketplace. Na verdade, já tem um site. É o Mais Correios. Bom, o próprio marketplace dos Correios, a gente já vinha alertando em outros episódios, no antigo formato, que o Correios vinha tentando aproximar do seller na questão logística. Exatamente. Quem frequenta eventos de marketplace, principalmente eventos menores, né? Eu acho que os grandes eles ainda não estão, não sei, acho que não lembro deles no meio não. Mas o Correio já estava lá, falando, gente, eu tô aqui, eu também faço entrega. E aí você pode ficar assim, Correio, empresa pública, não sei o quê. Tá, vamos lá, gente. Vamos separar as coisas aqui, a questão política da questão prática. O Correios tem uma vantagem muito grande em relação a muitos entregadores, que é a capilaridade. O Correios entrega a um preço razoável a um negócio que às vezes você tem que pagar um barco e entregar lá no Amazonas. Né? Ele entrega. Isso daí não é qualquer market. Lá em Piuí, minha cidade, 34 mil habitantes, tem uma unidade dos Correios. E isso em várias outras cidades, pequenas, até menores do que Piuí. Porque quando a gente fala 34 mil habitantes, né, assim, é uma cidade, tudo bem, é pequena, mas a gente não está falando de uma mega. Está falando de 80 mil, 100 mil, 200 mil. Mas também não é das menores, né? A gente tem cidades, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que deve ter 2 mil habitantes. Se lá não tem Correios, tem cidade perto que tem. Então, assim, o Correios consegue atender com uma certa facilidade todos esses sellers. Então, primeiro, Correios, se quiser patrocinar a gente vai falar só bem. Mas agora tem o lado negativo. O lado negativo é claro, é uma empresa pública. Aí eu vou jogar pro Léo, porque o Léo já participou de evento nos Correios aqui de Belo Horizonte, em que eles trouxeram algumas dificuldades em razão de ser, claro, uma empresa pública. Nós tivemos, quem acompanha as redes sociais da Blue viu, né, nos nossos stories, um tempo atrás, eu e o Gustavo, nós fomos dentro do operador logístico aqui de Belo Horizonte. Na verdade, fica ali em Contagem, mas é o que atende aqui a região metropolitana. É uma estrutura, assim, gigantesca mesmo, tá, gente? E lá conversando com o pessoal, assim, um papo muito legal, a gente gostou muito da estrutura e também como operador logístico. Hoje, inclusive, às vezes quando o pessoal precisa de uma operação, que eles não têm tanta ligação, por exemplo, vendo no full, posso trabalhar com o operador logístico lá dos Correios? Por enquanto eles ainda não estão com essa integração muito bem estruturada, mas se você vende no site próprio, aí lá é top. E aí uma das questões que o pessoal lá dos Correios nos levantou é o seguinte: a gente quer participar de um evento, igual aqui um evento de Belo Horizonte que eles sempre participam e que nós também somos patrocinadores, que é o Expo Ecom. Sim.
Quero participar do Tem esse ano também, gente. Tá Fica chegando, ligado, e esse ano vai ser no Expo Minas, né? Que é gigantesco. Maior do que o Minas Centro, que é ali do lado do Mercado Central. Expo Minas é ali do lado do Cefet, né? Em frente do Cefet. Isso. Gigantesco. E aí a gente quer fazer uma camisa pro evento. Colocar Expo com Correios e tal. E tem que pedir autorização lá para Brasília. Não tem verba. Assim, não tem autonomia orçamentária, vamos falar. Então, assim, a gente tem que entender ao certo como que vai funcionar essa plataforma, né? Tudo bem que essa plataforma é uma parceria com a InfraCommerce, que é líder digital commerce na América Latina. Então, assim, tem uma parceria forte aqui para trazer dentro dos mais Correios. E aí uma situação, gente, mudando já um pouco, quer dizer, mudando de assunto não, mas trazendo dentro disso, depois a gente vai trazer uma outra plataforma, falar um pouquinho de outra plataforma de vendas, mas isso mostra a capilaridade que você tem que ter nas suas vendas. Porque assim, a gente trabalha aqui, né? Não é só na parte tributária, mas o pessoal que vende muito no Mercado Livre. A maioria vende, sei lá, 90% das vezes da venda é no Mercado Livre. E aí, não sei se você já aconteceu isso com você, espero que não tenha acontecido, nem aconteça. Mas vai que aconteça um bloqueio de conta. Indevido, principalmente. Indevido, principalmente, claro. Cara, assim, imagina se 90% das suas vendas é no Mercado Livre e suspende sua conta. Se essa suspensão durar 2 dias, imagina a dor de cabeça. 2 dias. Agora imagina se é 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu vou contar aqui rapidinho um caso de um seller nosso que eu acho que eu não contei no último, mas se eu tiver contado, vocês me desculpem. O seller, um dos sócios faleceu. Você contou de forma rápida, mas contou. Contei? Uhum. Então, eu vou contar para vocês. A gente vai ter que assistir o episódio anterior para poder pegar o início da história. A gente conseguiu eliminar, o juiz mandou não destruir as mercadorias. Agora conseguimos eliminar para poder acessar a conta. O Mercado Livre deu acesso à conta. Aí o seller importa o certificado digital dá erro. Vocês acham que o suporte do Mercado Livre resolveu, sim ou não? Com certeza não, né, gente? Resumindo, o seller está sem vender. E às vezes a gente fala também só de suspensão, mas, por exemplo, teve um cliente nosso que ele vende produtos maiores. Agora, exatamente qual que é o tipo do item eu não lembro não, mas ele falou, meu item é muito grande. Geladeira, por exemplo. E aí, assim, da noite pro dia, a virada do ano, o frete era, sei lá, R$30. Virou o ano, passou a ser R$130. E aí, o que aconteceu? A venda dele dificultou, porque quem está comprando não gosta de pagar frete. E quando paga, quer pagar o menor valor possível. E aí as vendas dele caíram consideravelmente. Então, assim, a gente fala de suspensão, mas pode ser alguma regra. Pode ser uma taxa de intermediação. A taxa de intermediação estava em 13%, mas a taxa fixa lá, mais o do frete, mais o VAT está dando uns 30%. Mas no Mercado Livre, a partir de manhã, eu falo assim, não, agora o total, vamos colocar que estava dando 30%, passa a ser 35%. Vários são as hipóteses. Podem ser até políticas de governo que eventualmente aumentam ou, enfim, mexem na tributação sobre algum produto que você vende e você vai ter dificuldade de vender, principalmente se você trabalhar apenas com uma plataforma. Isso. Então, aquela regrinha de não depositar todos os ovos de ouro em apenas uma cesta é basicamente isso, não é? E voltando aqui, também ao Mais Correios, é uma plataforma que a princípio eles estão apostando em os varejistas pequenos, MEIs, micro e pequenas empresas, e eles até falam assim como comerciantes locais que querem expandir seus negócios e vender online. Às vezes é o comércio de rua que está iniciando as vendas na internet e querem utilizar essa plataforma dos Mais Correios. A princípio, pelo que a gente percebe que eles querem trazer, não é trabalhar com os grandes vendedores. Porque, por exemplo, hoje, se você vai no Mercado Livre comprar café, que vira e mexe a gente compra aqui às vezes, a gente compra do Carrefour. Produto do supermercado, né? Produto do supermercado, compro Carrefour. Quero comprar um notebook. Vou lá procurar um notebook Lenovo, lá tem uma loja oficial da Lenovo. Então, a princípio, o Mais Correios quer focar mais nas pequenas, médias empresas, não trabalhar com essas grandes marcas.
Talvez no futuro, na que estiver dando certo, vai querer chamar elas? Pode ser que sim, mas no primeiro momento, a princípio, são essas empresas menores que estão querendo trabalhar. E muito provavelmente é tudo aquilo, né, pessoal? Eles entregando a solução de marketplace, aí vai vir linha de crédito, quem sabe uma proximidade com o governo não gere uma linha mais atrativa, né? Quem sabe? E um ponto também, assim, que o Luiz tinha falado, e aí eu lembrei do que falaram pra gente também nesse evento, que tem algumas cidades, principalmente do norte do Brasil, onde que a entrega é muito difícil, que nenhuma transportadora entrega. A única empresa que faz esse tipo de entrega é os Correios. Isso mostra realmente que também na parte logística de entrega é um diferencial os Correios. O nosso cliente que a gente já indicou está trabalhando lá, ele trabalha com loja própria, marca própria, inclusive. Ele preferiu terceirizar a operação dele para um operador logístico dos Correios do que ele fazer a operação dele, né? Ele ter o seu próprio galpão, funcionários e tal, ou então colocar num full privado de outras empresas, porque ele falou que a tarifa de entrega dos Correios é disparada a melhor, principalmente quando é entregas locais, né? De Minas para Minas. Então, são situações que os Correios mostram que querem também entrar nesse mercado cada vez mais forte no e-commerce. A questão logística era super razoável eles quererem o quanto antes uma fatia do mercado, já que eles já têm. Sim. O marketplace sempre soa aquele passo, vamos ver se não será um passo maior que a perna. A gente espera que não, né? Porque pode ser um claro, grande a gente prejuízo. espera que não, porque é público, se der prejuízo, a gente que paga. E outra, a gente viu que a força dessas outras empresas, quanto mais empresas tivermos, melhor, mais saudável fica para a concorrência, mais você pode diversificar. E além disso, a gente quer sempre que qualquer tipo de serviço de empreendedorismo dê certo. Mas eu fico essa questão do passo maior que a perna, lembrando um pouquinho, Léo, e para a gente fechar esse tema, do Mercado Livre. Você falou, mas Mercado Livre deu passo maior que a perna? Em um ponto eu acho que deu. Quem aqui, fica a pergunta, tá, gente? Quem aqui assistiu ou assinou, não sei, parece que era grátis, não sei como é que é hoje, o Mercado Play? Na verdade, hoje, na hora que você entra na plataforma do Mercado Livre no celular, ele já te dá ali um banner inicial já e tal, do Mercado Play. Eles estão tentando ainda. Tentando né, emplacar. Então tá, então você é sério, porque eu nunca assisti nenhum filme lá. Eu também não. Então vem cá, conta pra gente. Já assistiu? O filme foi bom? Tal, enfim. Porque, gente, era também um mercado concorrido com empresas muito grandes especializadas nisso. E aí a gente pode citar Netflix, a Amazon, HBO, Globoplay Apple, né? Apple TV. Enfim, um monte de empresas big, gigantes fazendo já isso, trabalhando com streaming. E eles também falaram, nós vamos. O pessoal até na época falava que o Mercado Livre queria cada vez mais copiar a Amazon, né? A entrega rápida e tal, e aí também tem uma plataforma de streaming. E assim, ao meu ver, o que o Luiz falou do passo maior que a perna, o maior exemplo disso foi quando eles levaram de forma, digamos assim, não foi bem exclusivo, mas os lançamentos do Porta dos Fundos para o Mercado Play. Sim. O Porta dos Fundos, assim, pra mim ele deu uma desaparecida. Antes eu via muito fácil ali no YouTube. Sim. Eles indo para a plataforma do Mercado Livre, assim, deu uma sumida. Foi uma tentativa de alavancar que, ao meu ver, não funcionou. Mas bom, Léo, podemos fechar esse assunto? Podemos. Vamos agora, gente. TikTok. Vamos lá, TikTok Shop, isso daí já tá quente, tem uns 2 anos, né, Léo? Quente pelando e não chegava no Brasil, agora vem. Se liga. TikTok. Então o TikTok Shop chegou ao Brasil, galera. Isso daí já vinha sendo anunciado. Nós gravamos sobre isso, né, Léo? Algumas vezes também. Fizemos até um Reels, eu não sei se está no Instagram ainda, porque às vezes você fica mudando. Agora eu tenho que tirar isso, tem que fazer isso. Tem que mudar, não sei o que. Mas você acaba se perdendo. Mas elas fazem isso de coração. Mas aí eu sei que a TikTok Shop agora chegou mesmo. Tem data, né, Léo? Tem data. Tem. Oficialmente no dia 8 de maio. Inclusive, se você quer vender lá, já está disponível formulários
para entrar na lista de espera de vendedores. E aí, galera, vale a dica de você ir lá ver os vídeos do Bruno Gontijo, de outras pessoas que já falaram sobre isso. É oportunidade, sim. Galera, TikTok Shops acontece aí, tipo, em vários lugares do mundo. Na China, nem se fala. Já vende pra caramba. Nos Estados Unidos estava vendendo muito bem até o Trump chegar, brigar com todo mundo e aí agora deu uma segurada, né, Léo? Mas o Brasil tem muito usuário de TikTok, então vai vender. Esses dias a gente estava aqui no escritório e uma pessoa aqui que trabalha com a gente comprou um item da Kawaii Shop, né, Léo? Olha só pra você ver, o cara vê Kawaii, eu não vejo esse negócio. E comprou lá, porque lá já tem a Kawaii Shop. Ele disse que já faz compras lá. Então, como a gente falou anteriormente sobre o Correios, né? O Mais Correios é também mais uma oportunidade de diversificação, de venda. Você pode falar, Luiz, mas eu já estou cansado, só o Mercado Livre já suga toda a minha energia. Mas pense como uma oportunidade de diversificação de plataforma. E é aquilo que a gente sempre diz, quanto mais plataforma, provavelmente maior a concorrência, então provavelmente melhores as taxas de intermediação. Diga, Léo. Não, porque você chegou a falar assim da quantidade de usuários, que o Brasil tem muita gente que assiste TikTok. Olha só, uma curiosidade dos 20 apps mais baixados do Brasil. Na verdade, vou falar até o número 10 aqui, tá, gente? Que é o primeiro lugar o Instagram, igual a gente sabe. Segundo lugar, Mercado Livre, né? Nossa, plataforma que vende milhões por bilhões. Terceiro lugar, o TikTok. E assim, é interessante que o TikTok ele tá na frente do fechando o G4. Gov.br, Nubank, WhatsApp, Shopee. Olha só, o TikTok foi baixado em 49 milhões, Shopee 38 milhões. Depois a Temu, CapCut e igual eu falei, eu ia falar só os 10. Threads. Mas que esse, inclusive, ele aumentou muito lá aquele bloqueio do Twitter, possivelmente. E eu vou falar agora do 11º, só porque bateu uma curiosidade, que é a Shein, porque o 12º, eu não faço a mínima ideia o que é. É jogo, Roblox, é jogo? É jogo, igual o 16º aqui, Free Fire, eu tenho instalado no meu celular, inclusive. Roblox não, porque é um jogo chato, é criança que gosta. Desculpa, eu tive que rir agora. Fala qual que é o 15º, Léo, abaixo digital. Carteira de trabalho digital. Que coisa, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. No 13º é o Facebook, tá mal posicionado, hein? Tá mal posicionado. Vamos lá, Léo, então... Dentro dessa questão, o TikTok é muito usado, né, muito baixado e apenas para vídeo. Na hora que se você somar o potencial do TikTok de vídeo, para quem gosta, com o de compras, que aí todo mundo gosta, vai virar um sucesso absoluto. Vou dar um exemplo, né, porque... na verdade, um exemplo e o outro, na verdade, uma comparação. Porque quem vende aí no Mercado Livre sabe que o Mercado Livre tentou emplacar aqueles mini vídeos sobre o item, que agora esqueci até o nome da ferramenta, que aí você gravava o vídeo do item para aumentar as suas vendas. Não teve tanto impacto porque até a questão do algoritmo o Mercado Livre não conseguiu entregar, tá vendendo mais por conta disso, tá vendendo menos, não conseguiu entregar para os vendedores, e aí assim, nem sei agora como que tá, que o pessoal parou de falar. Mas agora um outro ponto é o seguinte, se você está aí nas redes sociais, é um pouco mais antenado, vocês já ouviram falar da Boca Rosa, né? A Bianca Andrade. Participou do BBB também. Participou do BBB e tal. Mas ela virou um fenômeno através do item que ela vendia, né? Que eram os batons, através de vídeos na internet. Então, na hora que a gente pega ali um canal aí, assim, os mais... Porque eu assisto muito o TikTok. Aí você vê ali, por exemplo, uma Camila Pudim que faz aquela questão das... O que o Luiz não assiste TikTok, não. Vai fazer aquelas transições e tal, super assistida aí no Brasil. Tem uns vídeos mais assistidos. Aquela menina que, tipo, de repente vira o Harry Potter. Exatamente. Sei, já vi vídeo dela. Ela tem uma dos vídeos mais assistidos do mundo no TikTok. Então, você pensa naquilo ali, levar a sua marca, principalmente na que envolve a área de beleza, maquiagem, para uma Camila Pudim fazer aquilo e lançar, estou vendendo aqui um item tal.
segue abaixo. Não só isso, Léo. Tinha um cara que você vai lembrar o nome dele, que você gostava dele, que ele comprava alguns itens e testava. É o Baroni. Então, e tem outras pessoas fazendo a mesma coisa, na mesma linha. Tinha uns irmãos que eram famosos, tipo bugigangas que meu irmão comprou na Shopee. Aí eles ficavam testando coisas baratas da Shopee que você fala, gente, ninguém compra isso. Aí os caras compravam e testavam se funcionava e por aí vai. Então, assim, mercado para poder ver vídeo e estimular consumo, o TikTok já está pronto. Tá pronto. Porque diferente do Mercado Livre que você tem já uma experiência de compra, pesquisei ali o item, ele vai me trazer ali, eu vou comprar. Eu não quero ver o vídeo. Mas, e aí quando adicionaram o vídeo, o pessoal não ficou tão interessado, ficar fazendo arrasta para cima também, digamos assim, no Mercado Livre, porque não está acostumado, não tem essa experiência no Mercado Livre. Agora, as pessoas que já têm experiência de ficar assistindo vídeo no TikTok, e às vezes realmente com esses grandes influenciadores, o Luiz deu esse exemplo do Baroni, ele recebe muitos itens para testar. Imagina só, ele tá ali e os itens que ele recebe tem um link de compra através do próprio TikTok, porque hoje, na hora que você pega lá dentro do próprio perfil dele, você joga para um link, ele te joga para a plataforma, às vezes AliExpress, Shopee e tal. Imagina na hora que você, mesmo no vídeo, você já pega, você já vai para uma outra tela, já compra ele mesmo no próprio aplicativo. É totalmente diferente, né? É muito interessante. Outra coisa, dentro dessa linha de experimentar, de mostrar e tudo mais, quando aquela outra influenciadora que tem pouco seguidor, Virgínia, né? Quando lançou não sei se era uma maquiagem, um batom, que aí teve uma galera falando mal pra caramba. Não foi a maquiagem, então, a base. Ela testava, ela mostrava e tal, não sei o quê. Ou seja, essa questão visual ainda encanta muito as pessoas. Gente, o brasileiro, eu acho que não é só brasileiro não, na verdade, as pessoas estão cada vez mais preguiçosas, né? Então, ficar lendo coisas, informações, um videozinho às vezes tá mais fácil. Porque a gente está olhando aqui, procurando ar-condicionado para comprar aqui para nossa sala aqui na Reforma. Aí teve um anúncio que eu estava olhando, que a gente precisa comprar. Porque aí você tem que começar a entender algumas coisas. Que aí a máquina que sai mesmo lá é a tal da evaporadora, mas você tem que ter a condensadora. Aí tem alguns lugares aqui na sala que a gente vai comprar uma que é chamada B-Split, que aí uma condensadora funciona para duas evaporadoras. Aí no anúncio lá eu procurei e não está claro se eu comprar as duas evaporadoras vai vir uma condensadora. Imagina só se na verdade você tem um vídeo mostrando os itens que vão integrar a sua compra, por exemplo, mostrando. Isso daí, assim, isso faz muita diferença. Eu, como consumidor, eu acho muito interessante. Eu acho que você, como consumidor, como vendedor, também vai entender essa situação e pensar no lado de quem está comprando. Que a questão visual, né? Às vezes aqueles react, né? Que o pessoal recebe a mercadoria e vai abrindo, aquilo para a experiência de quem está assistindo, quer ter aquela mesma experiência de quando recebeu o produto, faz com que, igual o nome mesmo já fala, né? Que aqueles influenciadores influenciam as pessoas a comprarem e fazer aquela mesma experiência. Quem nunca comprou um iPhone e abriu a caixinha dessa forma só para cair o telefone embaixo, assim? Isso aí é a experiência. E além do que, Léo, você não ter que sair da plataforma para viver essa experiência faz muita diferença. Muito. Por quê? Porque ao sair você pode eventualmente pensar duas vezes. Às vezes ali no impulso você compra. Então, Célia, fiquem ligados em mais essa oportunidade, mas não deixem de acompanhar o próximo tema do app, porque ele é que tá levando o nome desse episódio aí, que tá dando o título, né? A Thumb, como é que chama? Acho que é título mesmo, também é uma imagem parada só. Então tá. Mas ele é que tá levando o nome, o título do nosso episódio de hoje, que é o mais polêmico de todos. Você, Célia, cuidado com os falsos profetas aí. A gente passou aí agora pela paixão de Cristo, passou aí pelos traidores, entendeu? O conclave tá aí na área, então fiquem atentos. Mas é só já para falar aqui, ó, é o seguinte. Tem mais coisa? Não, é sobre o próximo tema. Envolve, que eu vou até ousar a falar, que vai estar aí possivelmente também no título, algo parecido, que é uma forma de um golpe.
tá? Então, assim, vale a pena ficar bem atento ao que a gente vai falar. O golpe tá aí, cai quem quer. Vamos lá, galera. O que tem acontecido? Nós aqui da eBlue participamos de muitos grupos de e-commerce, seja como convidados, seja como intrusos. A gente está lá, estamos lá ouvindo os sellers, dando alguns palpites e etc e tal. E, infelizmente, na nossa área, na área jurídica, existem profissionais e profissionais, isso em todas as áreas, obviamente, mas na nossa área tem uma questão mais problemática, que é eu lido com o direito alheio. Eu lido com a saúde financeira do meu cliente, eu lido com a expectativa vivida por ter um processo em andamento do meu cliente. Eu lido com essas coisas e isso para mim é muito caro, é muito sensível. A gente não pode brincar com isso. Significa então dizer que nós somos infalíveis, não erramos ou qualquer coisa parecida com isso? Não. Só significa que nós sempre que trazemos teses, novidades, situações, oportunidades, a gente quase sempre usa a palavra cautela antes. A gente quase sempre usa não é 100%. A gente quase sempre usa essas palavras e aí a gente pode ser confundido ou chamados por não arrojados. Não, vocês não vestiram o espírito da coisa para poder... Na verdade, não. Nós só não somos picareta. E tem demais nesse nosso meio. E vamos lá, Léo. Vamos começar falando sobre uma... E olha só para você ver, vai até soar estranho o que eu vou falar, então vou até já me explicar logo. Uma tese que nós chegamos a falar dela, sim. Mas quando nós falamos em vídeos, em entrevista lá com o Bruno, podcast, etc. Tal, nós falamos que não é consolidado, que é tese, que está sendo trabalhada e ela ainda está sendo trabalhada, que é qual? A tese da exclusão das taxas de intermediação da base de cálculo do PIS e COFINS ou do Simples Nacional. Vamos dividir em duas, porque também se aplica às empresas do Simples. Porque todo mundo paga taxa de intermediação. Vendeu, pagou. Exatamente. Você nem escolhe, né? Você nem escolhe. E aí surgiu uma tese em que já houveram algumas decisões favoráveis, sim, no passado. Não é, até aí não tem nada de mentira acontecendo. Não tem. Nós mesmos entramos, e se você, sério, que está vendo esse vídeo agora, fala assim, ó, se eu procurar eBlue ou Leão Carvalho, vocês não vão entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Só vamos explicar para vocês os riscos, mas vamos entrar com a ação. Até porque a gente entende a tese, acha que tem argumentos, fundamento, então assim... Base jurídica. Então se for o caso, claro que a gente vai entrar, assim como a gente já tem algumas ações sobre a temática. Não é por desacreditar da tese. O que é a nossa bronca, a nossa birra? Por que eu cheguei falando de picareta, de golpe, de não sei o quê? Porque tem advogados na internet, no Instagram, com impulsionamentos vendendo como algo ganho. Como algo que se você pode fazer até administrativamente. Mais de um contador, parceiro que atende clientes nossos já perguntaram, aqui, chegou um advogado falando com o meu cliente que eu posso já descontar. Não pode. Não pode. E aqui eu posso falar, e pode vir advogado, pode vir quem quiser aqui. Não pode. Não pode porque não tem nada decidido de forma consolidada nos tribunais, tampouco, obviamente, qualquer permissão legislativa, né, Léo? Fala um pouco mais. O que acontece, pessoal? Por que a gente... fala da tese. O que é a tese em si, né? E por que a gente até está trazendo essa temática mais, não para, entre aspas, vender a tese, sim para alertar. Porque, assim, tem incomodado bastante a gente, porque esses vídeos, né, que mandam pra gente são aqueles virais, vídeos, né? Vídeos patrocinados do Instagram. E aí parece assim que é uma coisa muito fácil e às vezes a pessoa fala assim, chega como, nossa, vocês nunca ouviram falar disso, pelo amor de Deus, um negócio simples e tal.
E não é bem assim, gente. Porque é o seguinte, essa tese, dentro do que a gente até falou no último episódio, que a gente falou sobre tese, filhote, que é a questão da exclusão de FAO, da baixa cálculo do PIS/COFINS, e esse também poderia ser considerado como uma tese filhote também, porque pega um raciocínio muito próximo da exclusão do ICMS da baixa cálculo do PIS/COFINS. Porque o ICMS, ele não é receita da empresa, por isso não entraria na base de cálculo do PIS/COFINS. Esse entendimento, nessa tese, tenta comparar, digamos assim, a taxa de intermediação das empresas de marketplace ou daqueles aplicativos de delivery, por exemplo, Zé Delivery, iFood, por exemplo, ao ICMS. Como a empresa, ela faturou, emitiu a nota de R$100, mas de R$100, sei lá, R$15 é comissão, taxa de intermediação. Então, o que eu tenho que lançar para a base de cálculo do PIS/COFINS ou do Simples Nacional é o 100 menos os 15, ou seja, R$85. E assim, gente, a gente, reforçando, né, a gente entende a tese, acha que tem argumentos sim, dá para comparar, mas a gente não tem, por exemplo, decisões de STF, não, muito menos não tem de STJ, que eu queria falar primeiro, e muito menos de STF, sobre a temática. Então, nem de turmas, nem nem de segundo grau, por enquanto. Assim, são decisões ainda muito espaçadas e, geralmente, a maioria, inclusive, elas têm sido desfavoráveis aos contribuintes. Porque chegou um vídeo que eu assisti, o advogado, né, o profissional, fala até profissional, não vou nem falar que é advogado, não. O profissional que estava falando, não, nós temos aqui centenas de decisões favoráveis, isso aqui. Vontade de comentar, assim, cadê as centenas de decisões? Coloca aqui pelo menos umas 20 o número do processo, que o resto eu faço, consultar eu sei. Porque não tem, gente, não tem. Então, assim, e de forma administrativa, às vezes, o que esse pessoal faz, esses profissionais? Vira para você, cobra um valor para começar o trabalho, e o administrativo, o que fazem? Cobra ali, sei lá, R$1.000, R$2.000 para iniciar o trabalho, cobra uma taxa de êxito que não é vinculado ao efetivo êxito, porque ele vai fazer ali a compensação, vai mudar ali dentro do Simples, vai te cobrar ali seus 20%, 30%, você vai pagar para ele, porque reduziu ali o seu Simples Nacional ou o seu PIS/COFINS a recolher. Só que aí depois disso a Receita ainda tem 5 anos para fiscalizar. E se daqui a 3, 4 anos a Receita fiscalizar, opa, lá atrás está errado, meu amigão. Você fez um desconto totalmente indevido. Você vai encontrar esse profissional para te devolver o dinheiro? Não vai, não vai. E isso assim... Além do que, Léo, provavelmente o contrato dele vai estar cheio de... E muitas vezes acontece isso aqui, porque recente, e eu falo recente, foi dia 24/4, teve uma operação da Receita Federal e da Polícia Federal contra consultorias que aplicaram golpes. Aqui, inclusive, falam que são em 451 milhões. Não está relacionado a isso. Está relacionado a um golpe antigo. O Luiz já deve ter ouvido, por mais que o Luiz não é da área, mas ele já deve ter ouvido, que era aquela venda de precatórios para pagamento do Simples Nacional. E dentro desse golpe, o que acontecia? Não vou entrar muito no mérito do golpe, não, mas o que acontecia é o seguinte, a questão do contrato, eles colocavam... Porque na hora que você está fechando ali com o escritório bonitão, você está no escritório topzera, aí chega ali o contrato, você só dá uma olhadinha, assina e vai embora para sua casa. Você olha só o honorário. Só olha o honorário. E o que estava acontecendo? Estava sendo feito esses contratos em nome de laranjas. E aí na hora que foram tentar, deu o problema lá junto à Receita, falou, opa, não, eu quero receber meu dinheiro de volta, esse negócio está errado. O que aconteceu? Era nome de laranja de pessoas que não tinham nada no nome. E aí aconteceu isso daí, dessa operação gigantesca aí da Receita Federal e da Polícia Federal. Isso, infelizmente, no mercado, tem muitas pessoas que fazem isso. Mas uma coisa que a gente sempre preza é trabalhar sempre na transparência. Trazer os riscos, falar, gente, a tese ela é válida, tem fundamento, mas, por enquanto, é uma tese inicial e que vai te trazer esses riscos. E tal. E administrativamente, sem fundamento, porque aí sim é sem fundamento, fazer de forma administrativa. Vocês podem ter certeza que nós não vamos fazer, tá? Mesmo se você chegar e falar, não, eu pago para você aqui 30%, faz administrativo para a gente.
aqui na empresa? E eu falo assim, não, a gente não faz porque nós não concordamos. Exatamente, pessoal. Dentro disso que o Léo falou, a gente já viu histórias, já ouviu histórias, na verdade, de profissionais aí de contabilidade que, digamos assim, vira para o cliente e fala, quanto você quer pagar de simples esse mês? Eu vi isso no Meller ano passado. Ou às vezes, qual o calíquota que você quer pagar? E o cara vai e mexe na guia, né? Cara, isso aí também eu faço, assim, sabe? Pra falar assim. Dá pra fazer tranquilo. Dá pra fazer tranquilo. Você vira e fala assim, não, esse mês estou apertado, eu posso pagar só 5 mil de guia. Beleza, você vai pagar só 5 mil de guia. Isso aí o contador lá vai lá e mexe. No futuro vai vir. Vai vir, a diferença. Assim, você pode dar uma sorte de... Ué, aí, né, meu amigo? Poder pode tudo, mas as chances de dar... ruim. É muito maior do que a chance de você ter aí essa sorte de não ser fiscalizado depois de forma totalmente digital e, consequentemente, acabar sendo excluído do Simples Nacional, se for Simples Nacional, e ainda pagando multa e retroatividade. Nossa, todo problema. Então, galera, fiquem atentos. Fiquem atentos. Gente do céu, isso é igual golpe. Tipo assim, nada é tão fácil, nada é tão simples. O cara falou de uma tese, fala, eu quero ver a sentença, a decisão do STJ, do STF, ou a mudança na legislação. E aí nós ainda estaremos aqui para vir e falar assim, não, realmente, isso aconteceu, esse processo é válido e tal. Esse dos precatórios que o Léo está falando, embora eu não trabalhasse na área fiscal realmente, eu lembro, também era muito bonito. Era muito. Chegava ao escritório, todo mundo advogado, de terno, tal, tudo muito bem alinhado, e falava assim, não, eu tenho um cliente que tinha uma empresa isso, aquilo outro, ganhou uma ação e o crédito dele é de 600 milhões, uma coisa assim. Aí eu mostrava uma sentença, que até existia. Existia. Um crédito de 600 milhões. E aí ele não consegue usar esse crédito, a empresa fechou, não importa o que é. E aí ele pode vender isso como precatório para você que está no Simples Nacional pagar seus tributos. Aí o cara ia lá e comprava, vamos supor, 1 milhão de crédito por 500 mil, ou seja, um deságio... 300 mil. Um deságio agressivo, cara, 50%, 70%, ou seja, você pensa para você ver, você tem 1 milhão de crédito para você usar, pagando 500 mil ou 300 mil reais, isso é muito imposto que você pode abater, um ano inteiro sem pagar imposto, por exemplo, ou 2 anos sem pagar imposto, e aí você ia compensando, fazendo os tal dos perdicompes, ou enfim, formando lá na guia o seu crédito. De repente a Receita fala, mas que caramba de crédito é esse? Ou seja, um crédito podre, gente. E assim, não é que não existe esse tipo de aproveitamento de crédito precatório, mas, né, hoje, por exemplo, dentro das possibilidades, que é até uma falha da Receita Federal, por exemplo, igual essa sentença. Vamos colocar que é válido, o cara tinha um crédito realmente de 600 milhões, mas a Receita não existe um sisteminha onde que eu jogo, por exemplo, ou o CNPJ da empresa, ou o número da sentença, e ele me fala assim, não, você tinha 600 mil, mas você já utilizou, sei lá, 400 mil, só tem mais 200 mil, por exemplo. Não tem. Parece até maldade, né? Parece de um sistema tão perfeito, que cruza tão bem as informações, não dispor desse tipo de recurso. Então, sempre que um cliente chega com alguma coisa de precatório, não sei o que, a gente sempre pergunta se conhece o vendedor, a origem do crédito, porque de clientes nossos que já ganharam ações, a gente já usou de precatório próprio, sim, né? Sim. Isso é normal, isso daí não é que não existe. Mas, se a esmola for demais... o Santos desconfia. Pode saber. Que ela falava que era entre 30% a 70%. Então, realmente, né, gente? Deságio? Nesse golpe. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque... O que sai de 30% a 70%? Imagina, Léo. O cara chegar para você, eu te dou um desconto de 30%. Aí daí a pouco ele tá te ligando, consegui para você 50%. Aí daí, sei lá, te consegui para você... Gente, é óbvio que é golpe, não tem como dar certo. Não tem. Então, assim, essas situações onde são situações mirabolantes e de fácil, né, acesso, assim, fiquem com o pé atrás. E aí é o seguinte, é sempre válido perguntar a pessoas de confiança. Se você já não desconhece, está assistindo aqui esse vídeo, você já sabe. Pode perguntar para a Areblue. Mas, você está mandando aí esse vídeo para alguém e a pessoa ainda não conhece a Areblue, fala assim, também ainda não tem 100% de confiança não. Pergunta pelo menos para o seu contador, vira lá para o contador e fala assim, isso daí existe mesmo.
pede ele para pesquisar, porque às vezes ele tem algumas consultorias, por exemplo, uma consultoria muito grande na internet chama Econet, talvez vai perguntar na Econet, ou vai ter uma assessoria jurídica junto, que pode ser talvez até a própria Blue. Então, assim, gente, procure saber antes, não acredite em qualquer coisa que você vê na internet. É isso aí, pessoal. Agora vamos pro nosso react. E esse react tá diferente, né, Léo? Vai ser bem polêmico, hein? Vai ser bem polêmico. Se liga, galera, já voltamos. Camisa vermelha para a seleção brasileira. Por essa vocês não esperavam. Você tá achando que só de e-commerce a gente vive? Apesar que vai ter um tequinho de e-commerce aqui também sobre esse comentário. Claro. Fica até o final que vocês vão ver. Galera, mas vamos lá, camisa vermelha para a seleção brasileira. Eu sei que numa primeira análise todo mundo vai falar ridículo. Ridículo, todo mundo vai falar é cobrismo, é o PT, não sei o que. Comenta aqui, inclusive, o que você acha, mas fica até o final. Vamos trazer vários pontos aqui, inclusive o porquê que eu acho que não vai acontecer, tá? Vamos começar, Léo. Selecionamos alguns comentários também que a gente viu numa reportagem da CNN, se eu não estiver enganado. No vídeo do YouTube. Vamos lá, selecionamos alguns comentários aqui também. Primeiramente, gente, vamos entender um pouquinho isso aí. A seleção brasileira é patrocinada pela Nike, ok? Pelo menos material esportivo? Material esportivo, que eu quero dizer. Tem outras coisas também, né? Eu sempre chego no... É sempre engraçado na Copa, que sempre tem uma propaganda que fica assim, patrocinador oficial da seleção brasileira. E aí tem um monte de patrocinador oficial, ou seja, são vários. Mas a Nike, material esportivo, Nike, é só um. E a Nike, como patrocinadora, tem uma marca chamada Air Jordan. Quem nunca assistiu, inclusive, o filme da Nike, é um filme excelente, tá? Recomendo aí para todos assistirem. E essa marca, ela tem uma prevalência de cor vermelha. Tanto que aí, na camisa, as oficiais que saíram, né, teve umas brincadeiras aí de foice, martelo e tal, isso daí é brincadeira, tá? Saiu lá o Jordan, né, porque a marca tem essa característica, o Jordan fazendo uma cesta, enfim, ele e tal. Porque pra quem não sabe, Jordan é o Michael Jordan, que foi um dos maiores jogadores de basquete. Se não o maior de todos os tempos. Enfim, aí eu não sou fã de basquete para falar, mas é o Pelé do basquete, podemos dizer assim, provavelmente. Aí quem gosta mesmo vai falar aí, agora é o Stephen Curry, sei lá. Aí comenta aí quem que é melhor, pode deixar seus comentários aí que a gente vai interagir. E a Copa do Mundo do ano que vem é nos Estados Unidos. Aí tem Nike, tem a marca Air Jordan, tem os Estados Unidos da América e por isso essa camisa da cor vermelha. Em tese, isso não tem nada a ver com o PT, com o Lula, com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que algumas pessoas apareceram com fotos dele com o Lula. Mas isso daí deve ter foto dele com o Bolsonaro. Procura aí depois, Léo, no Google, se tem foto do Edinaldo Rodrigues com o Bolsonaro. Deve ter, porque isso faz parte da política. Isso daí, ele é presidente da CBF há muito tempo. Então ele tira foto com o Lula ou com quem quer que seja. Isso daí eu não duvido que tenha, não. E aí, mas alguns dizem que ele é mais próximo do Lula. Pelo jeito não tem não, né? Parece que não. Então tá. E aí, por isso que essa camiseta também pode ser também, mas eu vou ficar por enquanto com a justificativa oficial. A justificativa oficial é a questão da patrocinadora de material esportivo ter escolhido Air Jordan como uma cor vermelha para poder, na Copa do Mundo nos Estados Unidos, onde tem também a presença forte da cor vermelha, inclusive cor vermelha do partido que? Republicano, partido de Donald Trump, ou seja, para fins de Copa do Mundo, essa associação estaria muito mais à direita do que à esquerda. Só que a gente sabe que nós estamos falando de Brasil. Então, óbvio que aqui no Brasil, meu amigo, isso daí virou uma loucura, né, Léo? Mas antes do react, você quer comentar alguma coisa? Porque eu quero ter mais dados aqui antes do react. A sua opinião também. Não, então... eu acho não vamos falar da beleza ou da feiura da camiseta, tá? Porque isso daí vamos até adentrando, porque assim, realmente é uma grande polêmica. Porque eu fico imaginando o seguinte, nós como quem gostamos de futebol, eu sou torcedor do Galo, o Luiz do Cruzeiro, por exemplo, eu imagino, sei lá, o Galo lançando do nada uma camisa vermelha.
E eu nem falo azul, né? Porque aí não, azul não aconteceria de jeito nenhum. Agora vermelho. Verde? Verde. Eu acharia muito estranho. Não sei se eu apoiaria também não, né? E quando a gente pega... Mas já teve rosa. Já teve rosa? Já teve... Mas sabe essas cores assim? Eu acho que elas têm um certo simbolismo. Por exemplo, rosa é por conta da questão de câncer de mama, inserção das mulheres, tal, isso aqui. Beleza, eu acho que tem que ter um simbolismo por trás. E quando a gente pega, por exemplo, nesse caso, da seleção brasileira, usar o vermelho por uma situação da Nike, um simbolismo da Copa do Mundo dos Estados Unidos voltado para um simbolismo que não envolve o nosso povo, né? Quando a gente está falando de seleção brasileira, de Brasil, eu não acho que pega bem. Eu acho que a gente poderia, se tivesse um simbolismo igual o André Rizek comentou, por exemplo, uma camisa de outra cor que poderia simbolizar uma luta que a gente tem passado, que é a questão do racismo. Então, por exemplo, pega uma camisa preta, que o Brasil já até, se não me engano, já teve camisa preta. Já teve. Então, você pega e coloca o simbolismo no racismo. Agora, a camisa vermelha, um simbolismo americano, envolvido com basquete, sendo que não é, de longe, não é o esporte mais praticado e nem mais querido pelo Brasil. Claro, se eu mandar esse vídeo só pro pessoal de Franca, o pessoal vai ficar chateado comigo. Lá é o esporte mais popular. Mas lá que você pega o Brasil como um todo futebol, e em segundo lugar, inclusive, é vôlei, não é nem basquete. E o Brasil já usou, inclusive, uma camisa preta. Estava revisando aqui a internet, isso aconteceu. Foi em 2023, não tem nem tanto tempo. Não tem tanto tempo. Mas não trouxe toda essa... E olha só, se tivesse sido vermelho, já tinha o PT no poder nessa época, né? Então já daria certamente uma... Mas o motivo, inclusive, uma ação da CBF contra o racismo. Então você tem um simbolismo. E esse que é o problema, eu acho, relacionado principalmente à camisa vermelha, que não tem um simbolismo que agregue. Na verdade, talvez ele vai ter um simbolismo que separe, né, mais, né? Por mais que o Brasil, aí é uma informação, já jogou, não sei quando, mas tem muitos anos atrás, de vermelho, tá? Exatamente. Já jogou com o uniforme do Penharol. Tava vendo aqui as curiosidades. Enfim, e tem muita coisa legal. Mas assim, gente, eu também particularmente não gosto da ideia. E eu não gosto por causa da questão interna, tá? Não é nem só pela questão externa. A questão interna me pega aqui nesse sentido, porque, gente, quer queira, quer não, houve aí há um tempo atrás, principalmente ali quando o Bolsonaro ganhou, um pouco antes, uma questão de todo mundo que é bolsonarista usa a camisa da seleção brasileira. E aí quem não era ou não se sentia, mesmo não sendo petista, não se sentia confortável com aquilo, parou de usar esses produtos, embora gostasse da camisa, gostasse da seleção, gostasse das cores. De acompanhar a Copa do Mundo. Mas parou porque, velho, eles vão ficar achando que é por causa disso. Pessoas de direito. E todo mundo queria fugir dessa questão. E a camisa azul, nesse sentido, era uma boa opção. Porque você continuava vestindo uma camisa da seleção brasileira e tradicional. E eu acho que a camisa vermelha vai trazer justamente, assim, talvez para a Nike vai ser um sucesso de vendas, porque vai ser um racha, se isso se confirmar, né? Vai ser um racha, a galera vai usar e tal, aí daí a pouco vai virar, os caras vão querer voto impresso porque tem mais gente de amarelo na rua do que de vermelho, ou vice-versa, sendo que a camisa é 400 pau para lá, eu tenho certeza. A original é pelo menos 399. Então, assim, E na última Copa, não lembro se o Luiz vai lembrar, mas ele pediu para eu procurar, porque ele queria comprar. Aí ele falou assim, vamos olhar a original. Não encontrava, pelo menos aqui em Belo Horizonte, para comprar. Você não comprava. Não encontrava. Eu não consegui, eu acabei tendo que comprar uma paralela. E era que era de 399. Eu acabei tendo que comprar uma paralela. Porque não tinha, gente, não achava. Deixei bem para em cima da hora também, mas não tinha. Eu fui a outlets também, não achei. Então, assim, a tendência... E não era nem muito bonita da última Copa. Ela tinha meio esquisitinho. Mas, enfim, a tendência é ser um estouro de venda de todo modo. Agora, o que diz a legislação? Tem legislação para isso também. Do Estatuto da CBF sobre essa questão. Em seu artigo 13, inciso 2º, ele determina que a seleção brasileira
só pode utilizar uniformes com as cores presentes na bandeira nacional, quais sejam azul, amarelo, verde e branco. Então, em tese, a gente não pode jogar competições oficiais, apenas amistosos, com camisas que fujam dessa cor. Aquele lá foi um amistoso. A preta foi um amistoso. A preta foi um amistoso. Então, um amistoso é uma coisa, mas agora, eliminatórias, né, que ainda vai ter eliminatórias, e Copa do Mundo, em tese, a gente não pode jogar, mas é um estatuto. Então, às vezes, um estatuto você muda com a canetada ali, né, Léo? Mais fácil, né? Sim. Acredito que se quiserem, vai jogar. Mas eu, particularmente, não gostaria, para que eu possa comprar uma camisa da seleção ano que vem, em paz, entendeu? Sem ter que me justificar ou parecer que eu estou me posicionando politicamente. Porque, embora eu entenda ser importante posicionar-se politicamente, não é a camisa da seleção que vai fazer isso por nós, né? Até porque, assim, o futebol no Brasil é uma situação assim, muito simbólica. Inclusive, por exemplo, eu comprei a primeira, a principal, a amarela mesmo, assim, sem preocupar com isso, porque assim, o Luiz sabe, né? Eu gosto muito de Copa do Mundo. Eu gosto de acompanhar sempre a seleção brasileira. Eu assisto eliminatórias, jogo tarde, Brasil jogando mal pra caramba aí com o Dorival Júnior, eu assistindo o jogo. Tanto que eu chegava no outro dia, o Luiz perguntava pra mim como que foi o jogo, porque eu gosto. Então, assim, eu comprei mesmo assim, pensando na seleção brasileira. Assim, eu não vejo motivos, né, de fazer algo assim tão extremista, e ainda mais num momento que vai estar um momento político difícil. Ano de eleição também. Ano de eleição, né? E tal. Quer dizer, agora toda a Copa vai cair em ano de eleição, por causa acho que foi na época da pandemia que acabou, virou um ano e empurrou, né? Não, é a mesma coisa. Deu no mesmo? Sempre era. Então, sempre era. Então, na verdade, viajei. Mas, bom, nossa opinião, né? Assim, eu acho... não é por... não é nem por isso. Eu só acho completamente desnecessário, completamente, assim, ilegal, para todos os efeitos aqui no estatuto, né? Desnecessário, e você eleva tensões, e lembrando, gente, Copa do Mundo, os bares aqui em BH, que tem muito, ficam cheios. Imagina, de repente, a gente vê bares divididos entre vermelho isso é uma merda. E amarelo, né? Verde, amarelo. Isso pode virar até briga. Nossa. Entendeu? E aí, uma coisa estourar lá, daí a pouco um gritando... nem se Bolsonaro precisa nem pode candidatar, mas qualquer outra porcaria de um lado, o outro gritando Lula, ou qualquer outra porcaria de outro, por causa de camisa. Vai virar tipo, assim, eu também não gosto, mas que infelizmente acontece, um clássico Atlético Cruzeiro, por exemplo, torcedor do Atlético querendo bater na do Cruzeiro e vice-versa, mesma coisa, imagina. E nesse caso todo mundo torcendo, em tese, torcendo pro mesmo fim, né? Que é a seleção. Então eu espero muito que isso seja revisto. Se quiserem lançar a camisa, mas não sei, não for a camisa oficial, mesmo assim eu evitaria. Se der para evitar, eu evitaria. Mas vamos a alguns comentários. Vamos lá, senão a gente vai matar a gente tá trocando o formato total aqui do podcast aqui de hoje. Mas olha só, eu peguei aqui alguns comentários. E aí, alguns engraçados, vai ter um pouco mais polêmico, mas é o seguinte, ó. Mauro Navarenho 3M. Olha que nome ruim, bicho. Esse no final aí. Mas vamos lá, ele lançou essa aqui. A Alemanha jogou de Flamengo e goleou o Brasil de 7-1. Triste, né? É porque a Alemanha estava de vermelho naquele jogo, infelizmente. Exatamente. Kennedy Ferreira, também tem uma sigla no final, M3O. Lançou o seguinte, isso daí é verdade, hein, Kennedy? Muda a cor da camisa, mas joga a mesma bosta de sempre. A seleção brasileira tá dando calo nos olhos. Tá parecendo o jogo Atlético Maringá, que a gente gravou um dia depois. Tá complicado. Tomara que venha um Ancelotti aí, né? Tomara. JS Bronze 7095. Vixe, imagina a cena, camisa vermelha e calção azul ou branco. Nem parece Brasil. Aí eu vou ter que concordar aí com o JS Bronze, porque vai ficar... Inclusive, assim, olhando assim, me parece que vai ficar até feio, né? Se for vermelho com branco, até que não, mas vermelho com azul, acho que vai ficar meio estranho. Não vai ficar legal, não. Vermelho com branco, eu acho que Suécia, Suíça, estranho. Portugal, né? Portugal também? Agora o Guto.
Guto D9420. Aí esse daí é um pouco mais polêmico. Eu trouxe esse para ser mais polêmico no final, hein? O Brasil já acabou, meu irmão. Triste chegar nesse ponto de discussão. Que o vermelho representa o país ou nosso símbolo nacional? Ainda mais no momento difícil político vivido. Só vai dividir ainda mais a população. Isso se chama destruição da nacionalidade, mas pode ser chamado também de safadeza. É complicado, e eu vou, dentro do comentário do Guto, fazer uma seguinte reflexão também. Porque olha só, a gente está pegando aqui situações de cores de bandeira do Brasil, e essa aqui não é nem a bandeira do Brasil, para jogar para lado político. Pensar em quem usa camisa verde e amarela é de direita, quem vai usar a camisa vermelha é de esquerda, isso ao meu ver é triste, porque realmente você está pegando um símbolo do país, que é a bandeira, e querendo politizar isso. Então, independente de quem entende que o verde e amarelo representa a direita e aí vai ter uma camisa vermelha para representar a esquerda, é triste, é quase que roubar realmente um símbolo da nação como toda para dividir o nosso país aí nessa politização. Então fica aí o meu comentário em cima do comentário do Guto. Os outros estavam um tom mais engraçadinho, eu também discordando aí do Guto, porque esse papo de nacionalização, né, e divisão do país em razão de cor de camisa, como se aquele ali fosse melhor do que o outro por causa daquela cor de camisa. Enfim, eu discordo piamente. Nós vamos estar em Copa do Mundo, a gente tem que estar torcendo pro Brasil, né, Léo? Porque assim, já tá tão difícil, né? O último título mesmo nosso, né, de Copa do Mundo 2002. Então, gente, se com todo mundo torcendo a favor tá difícil, imagina se tiver dividido. Aí já era. Léo, e a gente fechou, né, Léo? Sim. A gente fechou o app de hoje, galera. Esse último... aí eu falei que teria um tequinho de e-commerce, gente. É porque já tem seller vendendo camisa falsa lá E a gente recebeu em grupo, o cara vendeu num dia mais de 100. 100 pedidos em um dia, Isso parece. Porque o cara mandou só, era meio-dia. E a gente tinha vendido mais de 100. Camisa vermelha, com o símbolo da CBF de um lado e do outro lado, por isso que eu falei o negócio da foice e martelo, do outro lado essa questão do símbolo do socialismo, enfim. Tinha mais de 100 pedidos na mensagem aqui, pelo menos às 14 horas. Então, no meio-dia, o cara já tinha vendido mais de 100. Mais de 100. E era uma camisa vermelha com... isso aqui a foice, né? A foice e o martelo e uma logo escrota do Brasil, na verdade. Que aí ele não pode colocar realmente a logo, senão aí ele ia tomar processo. Exatamente. Mas ficamos aqui, né, com os react e a gente volta para o encerramento. É isso aí, pessoal. Volta para o encerramento. Valeu! É isso aí, pessoal. E hoje, então, nós vimos aí o Mais Correios e o TikTok Shop. Praticamente, então, duas novas alternativas de vendas. Falamos um pouquinho dos benefícios, das diferenças, das dificuldades que elas irão enfrentar. Trouxemos também os golpistas, os cuidados que você precisa ter com os falsos vendedores de ações ou de soluções mágicas, milagrosas para pagar menos impostos. E por fim agora essa recente polêmica aí sobre a camisa da Seleção Brasileira Vermelha, o nosso react. E a gente quer pedir para você seguir, comentar, compartilhar, inscrever-se e, claro, deixar aqui temas, assuntos que vocês gostariam que a gente falasse nos próximos episódios, que nós vamos, se Deus quiser, mês que vem gravar mais um, né, Léo? Exatamente. E aí, possivelmente, igual o Luiz falou, na sala nova. Exatamente. Bom, pessoal, então um forte abraço. Siga a gente, siga também nas redes sociais, que a gente está aqui para trazer conteúdo de qualidade para vocês, que possa agregar tanto no seu universo de vendas, quanto conhecimentos em geral e curiosidades. Exatamente. Então, até o próximo app, pessoal.